7 horas mais 36 minutos, 7h36. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã, entrevista nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 24 de setembro de 2025. Estamos no Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo, alerta para a valorização da vida e a necessidade de cuidar da saúde mental. Acho que nunca se falou tanto na saúde mental e nos dias atuais, né? Tanto no mercado de trabalho já é um requisito que é avaliado, né? E que muitas empresas oferecem como ajuda, né? Porque é um mundo muito diferente, né? A gente fala muitas vezes saúde mental das crianças, adultos, idosos, não tem uma faixa etária muitas vezes, mas óbvio que muitas coisas a gente pode entender um pouco mais, e o Setembro Amarelo serve para isso, para a gente abrir essa discussão, quebrar tabus e falar com mais naturalidade. Acho que o diálogo é um caminho muito importante. Para isso, hoje vamos conversar com a psicóloga Fabiana Tramontim. Muito obrigada, Fabiana, por nos atender aqui na Rádio Jornal. E quando a gente fala sobre o tema, e um tema importante, falar um pouco da nossa cabeça, abrir essa caixinha, descobrir o que tem aí, muitas vezes a gente não entende, é sempre complicado, sempre tem um tabu, né? Se abrir a esse ponto, nessa profundidade, é sempre muito difícil, né? Bom dia. Bom dia a todos, grata pela oportunidade, né? E visibilidade também por estar falando de um assunto tão importante que é o Setembro Amarelo. Né? Primeiro eu quero enfatizar um pouquinho a importância dessa campanha, né? Setembro Amarelo é uma campanha que surgiu a partir de 1994, né? Através do jovem Mike M, que foi um jovem que infelizmente veio a tirar sua própria vida. Mike, inclusive, tinha um Mustang amarelo, o qual ele amava muito. E depois do ocorrido, né, seus amigos e familiares amarraram fitas amarelas, né, com mensagens de apoio. Então, devido a essa cor do carro também que ele amava tanto, essa campanha se popularizou como Setembro Amarelo. E a gente precisa ressaltar isso, né? E por isso que eu fico feliz pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto, porque é um assunto que ele merece visibilidade todos os meses do ano, né? Então, a gente tem dados alarmantes pela OMS e a cada 40 segundos ocorre um suicídio no mundo. Então, esse assunto ele é fundamental. Sem dúvida, e cada vez acontecendo perto, muitas vezes, e a gente até fica se perguntando, poxa, mas como eu não percebi, às vezes num comentário, fica difícil, e propriamente às vezes a pessoa não deixa ninguém entrar, né? Não se abre com ninguém também, e a gente está vivendo um período assim de muita pressão. Às vezes eu percebo que é a gente mesmo que provoca essa pressão, porque se você chora, você é fraco. No nosso mundo, se você não conquista, você não tem sucesso. E eu tenho oportunidade, não preciso nem olhar para a grama do vizinho, basta olhar o Instagram dele, o Facebook dele, as redes sociais, demonstra que ele tem uma vida muito melhor que a minha. E a gente começa a fazer todos esses laços de comparação. E naturalmente a gente começa a se deprimir porque não tem a vida perfeita que sonhava. Esse me parece que é um dos elementos que levam as pessoas a sofrer todos esses males de depressão, algo assim. Eu queria que você comentasse sobre essas questões, quanto isso nos prejudica. Precisamos entender que falar é um ato de coragem, então pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de resiliência que você está buscando melhorar e desenvolver essas dores emocionais. Porque a pessoa que está passando por um processo depressivo, ela está lidando com dores da alma que muitas vezes ela não consegue externalizar. Às vezes ela tem dificuldade de falar porque ela tem medo de ser julgada. Então você de casa que está ouvindo, preste atenção aos sinais. Busque cuidar da sua saúde mental e também se atentar às pessoas que estão à sua volta, né? Se alguém for falar com você, oriente essa pessoa a buscar ajuda especializada, mas ouça com atenção, seja mais acolhimento e menos julgamento, né? Então,
o fato de ouvir com atenção já auxilia muito, porque muitas pessoas se sentem julgadas, se sentem fracassadas, se sentem perdidas, e no momento de dor emocional, às vezes essa pessoa não tem, né, o amparo de saber lidar de uma forma estratégica, de uma forma adequada com essa dor. Então, ela saber que ela tem alguém com quem contar, que ela vai ser ouvida, né? Isso já auxilia muito. Então, nós podemos evitar, nós também podemos ser, né, um elo de apoio para essas pessoas. Então, é muito importante a gente entender essa dor. E muitas vezes a gente acaba minimizando, porque, ou por experiência, a gente já ter passado e ver que você olha para uma criança, por exemplo, um jovem, né, um adolescente, para quem já passou por essa fase, isso é bobagem, né? Só que às vezes essa resposta em si, acredito que não preencha. Como superar tudo isso, mas assim, como chegar nessa pessoa e entender, ou parte da gente tem uma sensibilidade para que a gente dê a abertura para que a pessoa comece aos poucos se abrir, pode ser um caminho também. E uma coisa que eu acho que é importante, como a gente tentar se abrir, porque se a pessoa tem uma trava, tem gente que tem uma trava, tu chega até num limite ali, fala de sentimento, fala de, porque tu vê que a pessoa precisa se libertar daquilo, né? Mas chega ali, bate e volta. Como abrir essas travas? Primeiro, você tocou em um ponto fundamental, que é jamais minimize a dor de outra pessoa. Então, para ser acolhimento, jamais você vai comparar a dor da outra pessoa, minimizar a dor dela, porque fulano está passando por uma situação parecida. Jamais. Outro ponto, quando a gente for conversar com alguém, né, nós precisamos saber mais ouvir e também entender o que o outro está falando. As nossas palavras também têm poder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Então, eu sempre falo, se for para minimizar alguém, se for para falar algo pejorativo, né? Se for para a gente não ter atenção às palavras, silencie, porque tudo pode ser um gatilho, né, para alguém que está passando por sofrimento psíquico. Então, o primeiro passo é o acolhimento. Essa pessoa precisa se sentir acolhida para ela poder falar o que ela está sentindo, né? Após ela se sentir acolhida, é importante você saber ouvir, saber entender o contexto dela e orientar a buscar ajuda profissional. Por quê? Porque cada pessoa tem um gatilho diferente e esses gatilhos, eles podem levar ao ato. Então, o que a gente pode se atentar aos sinais de alerta? Essa pessoa está em sofrimento psíquico? O que ela tem falado? Ela tem falado que ela tem vontade de sumir, que ela não está satisfeita com a vida dela, que ela está infeliz. O que ela tem falado? Nós precisamos se atentar, porque infelizmente muitas pessoas elas não sabem, né, expor aquilo, né, buscar ajuda especializada e muitas vezes elas reprimem aquele sentimento dentro delas. Então, às vezes sai com uma máscara de felicidade, né? Quantas vezes até mesmo você aí de casa não saiu feliz por aí como se tivesse tudo maravilhoso, mas por dentro estava gritando, né? Tava gritando com aquela dor emocional e às vezes com medo de ser invalidado, né, de não ser compreendido. Então é importante a gente se atentar a isso. Eu vou trazer um exemplo aqui que você pode se aprofundar, Fabiana, e fica à vontade para trabalhar nesse sentido. A gente está reparando em alguns detalhes, né? Tinha uma mãe de um conhecido meu que ela parou de cozinhar, fazer aquele bolinho, né, de vez em quando, fazer algumas coisas diferentes assim, porque era um hobby dela, um prazer dela. Então todo mundo estranhou aquilo, né? Que foi diminuindo, foi parando e graças à nossa memória afetiva, tua mãe não faz mais aquele bolinho? Como que é? E o cara, pois ela não faz mais. E ele passou a monitorar isso. E o mais chocante é que entre uma relação muito aberta, que tem mãe e filho, né? Ela jamais admitiu um princípio de depressão, mas clinicamente foi comprovado que ela já estava por N fatores ali. E aí eu achei legal porque antes de discutir a problemática, né, foi direto
o porquê da problemática, foi direto na situação e ajudou. Mas é muito raro a gente ter essa percepção. Então, olhar o entorno, principalmente quem conhece, do que a pessoa gosta de fazer e ela para de fazer, eu acho que também é um ponto importante se observar, né? Sim, a questão do isolamento social, né? A pessoa tem um hobby, ela tem algo que ela costuma fazer cotidianamente e ela muda, ela para, ela perde o brilho, né? Começa aquela famosa apatia, ela já não sente mais a mesma sensação. Então, também a questão da pessoa parar de conversar, às vezes conversa mais com o filho, com o amigo, essa pessoa se fecha mais, às vezes ela tem vergonha de falar o que ela está passando, né? Então, esses pontos são importantíssimos. Também a pessoa que às vezes está numa faculdade, quer trancar a faculdade, não está feliz, busca nos vícios se preencher. Muitas pessoas que estão em adoecimento emocional, elas buscam no vício, porque elas estão tentando suprir uma dor emocional e não sabe como. Daí ela busca preencher esse vazio, né? Às vezes em drogas, bebidas, enfim. Então, esses pontos são muito importantes. Então, elas perdem o sentido da vida, né? Aquele brilho de eu vou buscar meus sonhos, eu vou ter esperança, eu vou evoluir. Então, esses sinais são sinais, sim, de alerta. Muito importante. Eu vou trazer mais um exemplo que a gente tem aqui a nossa série AgroMais. A gente visita propriedades e tal, e a gente visitou uma propriedade, foi lá inclusive em Matelândia, onde ela hoje tem uma estufa de rosa deserto comercial. Só que ela contou que ela começou aquilo por conta de uma depressão. Que ela começou alguns com um hobby para dar uma distraída na cabeça. Ela falou porque os pensamentos dela estavam muito fortes, né? E, cara, foi sensacional. Ela descobriu uma nova vida, que a vida dela falou que está soterrada, né? Por a depressão, a gente percebe que as pessoas que têm, elas não enxergam, que nem você falou, né? A pessoa vive insonsa, né? Não acredita mais, não tem sonhos, e ela passou a ter um novo objetivo e tem um empreendimento de sucesso. Mas aí o que me chama a atenção, né? Poxa, uma pessoa que tem informação, uma pessoa que é instruída, uma pessoa que tem capacidade, que tem tudo para seguir como combater esses pensamentos. Talvez a pessoa que esteja nos ouvindo, ela tá com essa luta interna, ainda ela não conseguiu, mas primeiro ela tem que vencer essa luta interna, que foi o que aconteceu com essa pessoa. Como que faz, Fabiana, isso? E como procura ajuda? Hoje a gente tem muitos ditados que dizem que o homem é que enfrenta as coisas calado, sozinho, que não vai, que acaba se fechando. A mulher talvez que procure mais ajuda, mas essas questões do pensamento e como fazer para como buscar ajuda. Primeiro, precisamos entender que saúde emocional não deve ser um tabu, né? Por isso que eu falo, é importante a gente estar trazendo esse assunto aqui hoje, porque saúde mental é a base da saúde física e questões psíquicas levam ao adoecimento físico e emocional. Então, é importante a gente ter essa clareza de que buscar ajuda é um sinal de resiliência, é um sinal de força, que nós não podemos perder a esperança. Buscar também hobbies, outras alternativas, né, que a pessoa se sinta confortável e que ela tenha mais esperança também. Mas ajuda é fundamental, porque as causas de uma depressão, elas têm raízes profundas, que numa conversa rasa nós não vamos conseguir identificar. Então esse apoio ele é fundamental e dependendo, né, da gravidade desse caso, daí é atendimento psicológico e médico. Só que nós precisamos quebrar a ideia de que buscar ajuda é sinônimo de fraqueza, porque é o contrário. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Se você inclusive está passando por um momento difícil, buscar ajuda, não se limitar a achismos, a comparações, porque cada um sabe aquilo que sente e isso é muito individual. Sem dúvida nenhuma. E agora a Fabiana falou uma coisa que eu concordo totalmente, né? A gente querer colocar todo mundo no mesmo pacotinho, né? Somos pessoas únicas, pensamos diferentes e que bom que é assim, né? Eu acho que não vejo nenhum problema quanto a isso. Só que muitas vezes a gente é obrigado a andar dentro de um mesmo grupo para se enturmar, para se socializar.
e a gente não se preenche. E quando entra nesse sentido de comparação, e as redes sociais estão aí para isso, a gente pode se sentir deslocado, né? Ou simplesmente um patinho feio. E aí começa toda uma depreciação da própria pessoa, né? Que eu acho que é desnecessário. Cara, se você pensa diferente e vê as coisas diferentes, não tem nenhum problema. E se o outro tá fazendo e tá fazendo melhor, ou tem uma vida melhor que você julga, cara, problema dele, né? A gente não tá conseguindo mais separar, a gente quer se comparar o tempo todo, Fabiana. É muito importante cuidarmos com isso, né? A comparação, ela destrói pessoas, destrói famílias, e ali a gente só vê um recorte da vida. A pessoa, ela não vai postar o pior momento, né? Ela não vai estar ali expondo a vida dela, e também nem é necessário, né? Mas assim, a gente vê recortes, então nós vemos uma realidade utópica, que na vida real é diferente, porque todo mundo tem seus medos, todo mundo tem seus traumas, inclusive todo mundo sente. E as emoções, elas são biológicas e elas são necessárias para a nossa sobrevivência. Então, acolher elas, entender elas, inclusive devia ser até matéria nas escolas, né? Porque a inteligência emocional, ela é a base de tudo. E se não a temos, sabemos as consequências, né? Físicas e todo esse impacto que tem. Bom, é isso que faz, né? A gente viu há alguns anos o piloto de avião daquela empresa alemã, ele jogar um avião lotado de pessoas em cima de uma montanha. O quão... E aí a gente está falando de uma empresa onde que existe uma triagem, um trabalho hoje, muito mais. Mas aí você analisa, né, o que essa pessoa estava passando, o que ela vivia, os problemas que ela tinha, né? E a gente olhar um pouquinho para o lado também para ajudar os outros é fundamental nesse sentido. E procurar ajuda quando não se sentir bem também. Acho que a Fabiana trouxe aqui uma coisa importante, que é quebrar o tabu, né? Não ter vergonha de pedir ajuda, não ter vergonha de se abrir. Até entendo, às vezes, que a gente não consegue falar com pessoas muito próximas da família, mas procura ajuda profissional, né? Que existem. A Fabiana é uma das profissionais que podem lhe ajudar nesse sentido, né? Ouvindo e aconselhando, dando um rumo melhor para a vida, porque às vezes o que a gente precisa é ouvir de uma pessoa que não tem nenhuma amarra emocional com a gente, né? Isso é importante também, né, Fabiana? Sim, de extrema relevância. Inclusive, levando em consideração o que você acabou de citar, essa questão da conscientização do Setembro Amarelo, agora, né, tem essa data como dia 10 de setembro, mas importante novamente falar, merece visibilidade todos os meses do ano. É importante também que as empresas façam essa conscientização, né, aos colaboradores, porque nós sabemos que o Brasil está no índice assim alarmante de burnout. Então, isso também é uma consequência que agrava o adoecimento mental. Então, assim, não é só distribuir fitinha amarela, bombom, não. Tem que ter profissionais especializados falando sobre a temática, né, conscientizando, falando estratégias, dependendo até alguns programas de manejo sobre saúde mental nesses lugares, porque não é só falar um dia do ano, a gente precisa ter conscientização e um trabalho eficaz, né, porque os dados estão aí, são alarmantes e tudo isso faz diferença. A gente também saber acolher, saber falar e saber se posicionar, né, diante de um contexto desse, pode sim salvar vidas. Hoje é o trabalho o principal problema psicológico, que é a porta de entrada para a depressão? Está entre, sim, uma das principais causas, inclusive segundo dados, né, Brasil está no ranking, então o adoecimento mental, ele está ali, é a questão da burnout, né? E é muito importante, sim, fazer essas campanhas. Inclusive, né, como citei, dia 10 de setembro agora tem essa visibilidade da campanha do Setembro Amarelo, mas nós não temos que se prender a datas, né? Porque falar sobre saúde mental deve ser algo cotidiano, inclusive, porque nós precisamos quebrar os tabus e as pessoas precisam saber que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, porque a cada 40 segundos ocorre um suicídio no mundo. Então, pensa, né, quanto a dados, quanto que isso, né, apresenta. É um dado, assim, muito triste e alarmante. Desnecessário, né? São mortes que poderiam ser totalmente evitadas. Fabiana, vamos deixar aqui, então, para a gente, dentro da tua disponibilidade, a gente vai falar com a nossa produção, para a semana que vem,
Ou, como você disse, né? Não precisa só ser tempo para a gente falar, precisa direcionar para o trabalho, né? Para a gente ver, porque tem muita gente com dificuldade de iniciar o mercado de trabalho, então isso gera uma ansiedade, uma pressão. Tem muita gente não sabendo mais lidar com esse novo ambiente do mercado de trabalho. É muita informação, é muita coisa acontecendo. E todas essas questões que estão se tornando realidade, afinal de contas, nós precisamos de emprego, nós precisamos de trabalho. Mas nós precisamos ficar nele também, né? E ter uma qualidade de vida também. Então, como equilibrar essa maluquice que a gente está vivendo? Então, acho que é um bom assunto para a gente reforçar nesse sentido hoje. Em virtude do Setembro Amarelo, a gente falou do modo geral, né? Aquelas coisas corriqueiras que já estamos acostumados. Mas a respeito do trabalho, né? Do dia a dia, do enfrentamento, essa é preocupante, começando a se tornar algo muito rotineiro, né? É exatamente isso. A questão do trabalho, né, tem sido muito alarmante. E eu quero falar para você aí de casa que você, né, às vezes está vivenciando com alguém que está em adoecimento emocional ou está passando por alguma questão emocional, não se limite, busque ajuda, converse, né, com um profissional especializado. Você não está sozinho e também seja um elo de acolhimento. Seja um elo de acolhimento, escute com atenção, não desvalide a dor de outra pessoa, né? Seja gesto de amor, de respeito com o próximo, porque até nossas palavras têm poder. Então vamos evitar comentários pejorativos, aquilo que não nos agrega, né? E ter essa atenção ao próximo, porque sim, nós podemos fazer a diferença. A depressão, ela não tem cara, as dores da alma, elas não são visíveis ao olho nu como uma dor e um machucado. É onde a gente vê ali uma ferida aberta. Então é muito importante a gente ter essa empatia, porque não é porque nós não vemos que não existe. E nós vendo e entendendo, nós sim conseguimos fazer a diferença e precisamos ser a diferença também na vida de outras pessoas. Muito bem, conversamos aqui com a psicóloga Fabiana Tramontim. Obrigado, viu, Fabiana? Inclusive, me disponibilizo caso você precise de ajuda. Você pode entrar em contato pelo meu Instagram mesmo, Fabiana Tramontim, né? Ali no Fabi Tramontim, você vai no link, tem o meu contato, caso precise de ajuda especializada. E não silencie, busque ajuda. Vamos buscar ajuda, gente. Precisou, não tem constrangimento nenhum.